Pessoal, o que é currículo escolar? Eu trago para vocês a ideia de que, primeiramente, estudava-se o currículo escolar como uma técnica. Era a técnica de como a escola deveria ser organizada. Mais recentemente, os estudiosos começam a criticar essas teorias e começam a perguntar: por que ensinar isto ou por que ensinar aquilo? Então, assim, é mais ou menos isso. Antes, a pergunta que se fazia era: como é que a gente ensina a resolver a equação do segundo grau? Como é que a gente pode ensinar da melhor forma? E se pensava em ensinar aquilo que estava pré-determinado, que já se fazia e acreditava. Mas depois de algum tempo, começou-se a discutir e perguntar: por que você vai ensinar a equação do segundo grau para uma criança, um adolescente de 14 anos, que é a idade que normalmente a escola procura ensinar esse conteúdo? Se a gente considerar que a maior parte nem aprende direito, está se ensinando, já tem anos e anos, mas a gente sabe que muitas pessoas não aprenderam, né? Por mais que a gente se insista, porque não tem interesse. E jamais essas pessoas vão precisar da equação do segundo grau de usar isso durante a vida. Então a pergunta que se faz é: isso não poderia ser aprendido numa idade mais avançada? Ou então ensinar a equação do segundo grau só para quem se interessasse por isso? Eu estou falando da equação do segundo grau, mas isso poderia se referir a muitos outros conteúdos, né? Então a ideia é: por que a escola não ensina coisas mais desejadas pelos próprios estudantes e pelos familiares? Por que a escola não ensina coisas que seriam mais necessárias, mais entrosadas com as expectativas e as realidades de vida das pessoas? Autores mais críticos começaram a questionar o fato de que uma parte da sociedade estava impondo a todos o seu jeito de ser e de pensar. E que a escola ela estava funcionando como o principal instrumento da sociedade e do Estado para impor esse jeito de pensar de alguns, e era imposto para todo mundo. Eles passam a considerar questões sociais, históricas e de contexto, questões culturais. Vocês vão ter um texto relativo ao que eu estou dizendo agora, disponível no AVA, vocês podem rever. Ele se baseia nas ideias de Moreira e Silva, de 1994, e esses dois autores mostram como evoluíram historicamente as teorias de currículo e a mudança de paradigma que se deu. Foram propostas e experimentadas reformas curriculares por volta de 1970. Denunciou-se que a escola não promovia a ascensão social e que, mesmo para as crianças dos grupos dominantes, a escola era tradicional, opressiva, castradora, violenta e irrelevante. Daí começaram movimentos pela democratização da escola, por volta de 1970. É recente, né? A ideologia que vai junto com os conteúdos passou a orientar tais estudos. Então, por volta de 1983, Althusser argumentava que a educação constituiria um dos principais dispositivos através do qual a classe dominante transmitiria suas ideias sobre o mundo social, garantindo assim a reprodução da estrutura social existente. Então, o que a gente observa, o que se fala, é que a sociedade ela está dominada por algumas pessoas. Uma minoria domina a maioria das pessoas, controla a sociedade. E a escola vem sendo usada para garantir a reprodução dessa estrutura social existente, que é uma estrutura de desigualdade. E olha, isso aconteceu nos Estados Unidos, na Inglaterra e também em outros países. No Brasil, nós sabemos que a divisão de poder é mais injusta ainda. Esses autores estrangeiros concordam com as ideias do Paulo Freire, brasileiro, para quem a aula é sempre carregada de ideologia. E tem gente que fala que a aula não tem ideologia, não é para ser ideológica, é só para dar o conteúdo, não é para falar de ideologia, mas os que defendem uma aula neutra estão defendendo, e até hoje tem gente assim, defendendo uma ideologia da conservação. E conservação, eles querem conservar o quê? Conservar o que existe, o que está dado, né? Que é um estado injusto de organização da sociedade. Quem ocupa posições confortáveis na hierarquia social leva vantagem quando as escolas fazem aulas chamadas neutras.
e seguem ensinando conteúdos oficiais. Então, nós temos aí os PCNs, temos os CBCs, temos os livros didáticos, que são os conteúdos oficiais. Para Moreira e Silva, né, esse artigo de 1994, eles dizem o seguinte: é muito menos importante a gente saber se as ideias envolvidas na ideologia são falsas ou verdadeiras. E muito mais importante saber que vantagens relativas e que relações de poder elas justificam e legitimam. A partir dessa visão crítica, pode-se contestar a noção de conhecimento. Porque assim, a gente acha que quem sabe a equação do segundo grau, então a pessoa tem o conhecimento. Tirou nota alta, conseguiu ser aprovada, a pessoa tem conhecimento. Mas que conhecimento que é esse? O conhecimento são muitos e a escola seleciona alguns, né? O jeito de se colocar a explicação ou a construção do conhecimento será condicionado à maneira como os estudantes se relacionarão com as realidades. Então, quando a escola dá os conteúdos e não cria condições de relacionar os conteúdos com as realidades, ela está criando um tipo de currículo. Currículo e cultura são inseparáveis. E estudantes de diferentes origens e posições sociais vêm para a escola trazendo suas práticas culturais que são diferentes. O jeito de organizar a vida, de olhar e pensar as situações não é o mesmo para todos os grupos sociais. A escola crítica não tentará ministrar, dar aulas iguais em todo o país, com conhecimentos e valores dados prontos. Mas a escola crítica será aquela que tentará problematizar a vida e, com isso, questionar as próprias culturas vigentes. Dessa forma, estará produzindo cultura e conhecimento e não somente dando ou reconstruindo algo já estabelecido. Então, essa é a ideia. Para fazer uma escola dessa forma, os estudantes devem ser vistos como autores de seus trabalhos, que seguem reinventando a vida, com questões sobre a vida, soluções novas, diferentes, provisórias, possíveis, propostas. Os estudantes trarão propostas, posicionamentos pessoais, de grupo. E a escola será um lugar de discussão, um lugar de pensamento, um lugar de construção, conforme o contexto e as situações que interessam as suas vidas, as vidas dos estudantes que estão ali presentes. No currículo crítico, não é desejada a obediência dos estudantes, nem que sejam formados como se fossem colonos, né? A partir de culturas produzidas por terceiros. Então, assim, aquela visão de que a cultura é uma coisa chique, é uma coisa de alguns, não, todo mundo tem cultura. Nessa visão, a cultura ela é menos uma coisa e mais um campo, um terreno de luta. A cultura é o terreno em que acontece a luta entre as classes. Para a teoria crítica de currículo, tanto o professor ou a professora de biologia, de química ou de educação física jamais farão uma comunicação e exercício de verificação de um conteúdo que desejam ensinar. Jamais eles farão isso sem problematizar a vida. E para isso irão puxar com os estudantes, com vocês, relações daquele conteúdo com as situações que vivem e que têm importância para as mudanças sociais. Então vocês, quando forem professores também, professoras, nosso convite é para que vocês façam isso. Que vocês não fiquem simplesmente transmitindo conteúdos, que vocês procurem problematizar esses conteúdos e dialogar com os alunos que vocês tiverem. Os conteúdos são sempre importantes, são sempre vistos de forma política. Nessa visão, né, os conteúdos são sempre políticos, ou seja, são relacionados com as decisões que importam nas vidas. Dessa forma, a escola passa a ser mais interessante para os estudantes e bem mais simples. E é bem mais simples que se consiga quebrar a queixa geral de que os estudantes não se dedicam. Quer dizer, a escola em geral fala assim, né? Muitas pessoas falam, os estudantes não se dedicam o suficiente, não querem saber de nada, mas se a escola abrir, se você quando for professor, você quando for professora, você abrir o diálogo com os seus estudantes, com as suas estudantes, permitir que as vidas deles, as realidades de vida deles, sejam estabelecidas relações com os conteúdos que você vai ensinar, naturalmente vai ser muito mais fácil de você conseguir o interesse, conseguir a dedicação, né? E você não vai dizer que os estudantes não querem nada, ao contrário, você vai perceber que eles se interessam muito e participam bastante. Por isso recomendamos a todos que se interessam por essa conversa que eu comecei agora, né, que leiam o artigo que está citado no documento que vocês vão encontrar no ambiente virtual de aprendizagem aqui. Moreira e Silva, 1994. Obrigado.